Quando o povo saiu do Egito, né, foram para o deserto de Sinai, ali tinha as águas de Mara. Águas, elas eram curativas, extremamente medicinais. Então, nem todo remédio é doce. Muitas vezes os remédios que nós vamos ter que tomar são amargos, né? Lições amargas, experiências amargas. Mas o importante é que, mesmo que essas lições sejam amargas, nós sempre devemos estar confiando em Deus, porque Deus é que nos leva e nos tira dessas situações. Deus, ele conhece as minhas necessidades físicas, conhece as tuas necessidades físicas, conhece as nossas enfermidades espirituais, enfermidades físicas, né? Só que Deus é aquele que cura. Ele cura o cansado, o abatido, o desanimado, né? Venha a mim todos os que estão cansados, desanimados, né? Porque Ele é aquele que nos abraça, aquele que nos dá sustento, nos abraça, sabe? Nos renova, nos restaura. Jesus é o pão da vida. Então, confia no processo, sabe? Confia no processo. Ele mandou o profeta falar para Naamã, né? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Cada vez que ele mergulhava, a lepra ia saindo dele, que na época ele era leproso, ele era um general e ele era leproso. Tinha o tanque de Berseba também, onde o anjo agitava as águas, as pessoas que desciam naquelas águas eram curadas, né? Existem estudos científicos, né, de que a energia da palavra que a gente fala, quando ela é utilizada assim na água, né, se for palavras torpes, de baixo escalão, vai formar um tipo de cristal. Quando as palavras proferidas são palavras de amor, de incentivo, louvor, músicas de elevação, né, que traz uma sonoridade elevada, aí ela torna outro tipo de cristal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós somos vibração. E quando você começa a vibrar num elevado, você começa a vibrar elevado, ter bons pensamentos, acreditar que você pode, acreditar que Deus é contigo, acreditar que você merece, que, sabe, essas palavras positivas, né? De pertencimento, assim, para crescimento, né? Aí o que acontece? Nosso corpo é 70% água. Temos 5 litros de sangue no nosso corpo e o nosso corpo é 70% de água. Essas energias, elas vão trabalhar no nosso corpo, né? E vão promover modificações. Modificações podem levar à cura. Por quê? Porque quando você fica vibrando numa vibração de escassez, de autossabotagem, que não pode, e que tá faltando, né? Que não sei o quê, isso baixo, assim, né? Palavras torpes, né? Também. Isso aí faz com que você vibre na energia ruim. O que acontece? Também vai influir no seu corpo, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que, como Deus trabalha na água, nosso corpo é 70% de água, provavelmente vai trabalhar em nós também. Nós somos energia. Deus é energia, energia boa. Deus é amor, Deus é paz, Deus é amor incondicional. Quando você se sente amado, querido, acolhido, você se sente diferente, sabe? Com a minha perna doendo aqui. Ai. Então, nós temos que vibrar, ter vibrações que nos edificam, sabe? Vibrações que nos edificam. E tanto que no mundo espiritual também existe o bem e existe o mal, né? O mal não tem uma boa vibração e o bem tem uma boa vibração. Então, quando você está vibrando bem, você está atraindo quem? Você está atraindo energias boas, você está atraindo os anjos do Senhor, você está atraindo benéficas para sua vida. Quando você está atraindo coisas ruins, está numa escassez, né? Se sentindo fracassado, essas coisas assim, você está atraindo justamente aqueles tipos de energia que você está alimentando isso.
porque isso é um alimento. É como se você sentisse o cheiro, assim, daquilo que você tá inalando aquilo. Quando a pessoa tá nesse sentimento, ela tá inalando aquilo e parece que eles sentem, aquilo vem, sabe? E isso aí traz o quê? Espíritos de baixo escalão. Então, assim, ó, quando a pessoa bebe, né? A bebida, ela também. Já ouvi falar assim que as pessoas falam, o primeiro copo é seu, o segundo não é. Então, é mais ou menos isso. Então, eles sentem aquela energia vibracional, porque a bebida também tem uma energia. Tudo é energia, tudo. E Moisés, quando subiu o monte, aonde havia uma luta entre Israel e os amalequitas, ele, quando baixava os braços, eles perdiam a luta. O Israel perdia a luta. Quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Uri e Arão, cada um segurou, botaram um banco para ele sentar, uma pedra, e aí cada um segurou o braço de Moisés, né? Foi Arão de um lado e Uri de outro lado. Cada um segurando um braço, assim, para Moisés continuar com os bracinhos para cima, para continuar ganhando a luta, né? Porque lá embaixo, eles estavam no monte, e lá embaixo estava tendo a luta entre Israel e os amalequitas. Então, assim, muitas vezes, né? Tu vê, Moisés era a fonte, era assim, para falar com Deus, né? Ele que falava com Deus, Moisés falava com Deus. Mas naqueles momentos ele precisava de quem? De Uri e Arão. Então, por mais missão que a pessoa tenha ou importância, enfim, vai sempre precisar de pessoas para ajudar, né? Moisés, como foi criado no meio dos príncipes, né? Lá no Egito, quem falava muito era Arão. Arão falava porque ele tinha dificuldade, Moisés tinha dificuldade. Então, sempre a pessoa vai... mesmo que ela tenha uma função diferente, assim, um objetivo diferente para Deus vai colocar pessoas para ajudar, entende? Então, todos nós somos importantes, não é uma coisa, se eles não estivessem lá no monte, o que ia acontecer? O povo de Deus ia perder. Então, assim, é importante, né? Todos nós, as pessoas, elas não fazem as coisas tudo sozinhas, né? É necessário as pessoas para ajudar. É isso. Jesus, ele trabalha na água, né? Deus trabalha na água. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a mando do profeta, né? E ele ficou curado da lepra. Tinha também um tanque onde os anjos agitavam as águas e as pessoas desciam no tanque e ficavam curados. Então, assim, existem estudos que comprovam que conforme a música, as palavras, né? A água, ela faz uma estrutura. Se for palavras boas, ela forma uma estrutura. Se for palavras torpes, ela forma outra estrutura. Nosso corpo é 70% de água, são 5 litros de sangue. Se você tiver uma vibração boa, provavelmente você vai conseguir restabelecer, né, a sua energia, restabelecer o seu corpo pode ser restabelecido. Então, quando você está perto de uma pessoa negativa, sabe? Aquilo nos desestrutura completamente. E a gente leva horas para se equilibrar. No caso, isso não acontece comigo, tá? Mas não acontece porque se a pessoa tá assim, eu já tô orando ali, já tô equilibrando. Mas as pessoas que não têm isso, que não fazem isso, elas se desestruturam e elas levam horas para se estruturar energeticamente. Então, o que acontece, né? Nosso corpo é energia. Se você pegar os órgãos, nós temos o quê? Nós temos as células, nós temos os prótons, elétrons, até chegar num... Eu até anotei aqui, ó, porque, né? Ó, a gente tem as células, moléculas, né? Os átomos, os prótons, os quarks.
quartz, é energia. Tudo é energia. Não tem nada na Terra que não tem energia. Isso é física quântica, tá? Então, é porque eu nunca leio nada, né? Eu vou falando na minha cabeça. Mas essa aqui é importante, porque... Então, esses estudos, as energias trabalhadas na água, mudam as estruturas, moléculas da água, né? Então, olha só, imagina, se você começar a vibrar bem, começar a ter uma boa vibração espiritual, que isso vai reverberar na sua emocional, vai reverberar no seu corpo físico, no seu bem-estar. Imagina quanta benéfica você não vai ter. Porque eu acredito que toda enfermidade, ela traz um desequilíbrio físico. Quando você está desequilibrado fisicamente, existem pessoas que estudam os chakras, né? São chakras que nós temos, são pontos de energia no nosso corpo. Então, diz que quando há uma desestabilização nos chakras, aquela região do corpo, ela fica enferma. Então, eu acredito que se nós estivermos alinhados energeticamente, né, com a criação e sempre alinhados numa energia da criação, uma energia constante e equilibrada, nossa, olha quanta coisa maravilhosa a gente vai poder viver. Vai viver bem, vai viver com um equilíbrio, porque hoje as pessoas estão muito desequilibradas. Não, do Senhor dos Exércitos, né? Quando Naamã estava leproso, ficou leproso, né? Ele foi buscar um profeta e o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele não queria mergulhar, não, mas aí uma pessoa que estava com ele falou assim: se fosse algo maior, o senhor não faria? Aí ele pegou e foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, porque ele não acreditava que seria curado, né? Só que ele foi curado. E hoje não é diferente. Na cruz do Calvário, Deus liberou a cura para nós. Somos sarados, justificados, curados e justificados. Então, quando as pessoas assim, que Jesus cura, muitos não acreditam que Jesus cura. Aí não querem se prostrar diante de Deus e pedir uma cura, né, pedir uma oportunidade, né, de redenção, porque nós temos que nos redimir a cada dia. Mas o orgulho não deixa. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas nos deixa com pensamentos assim duvidosos. Ele não quer que a gente creia, ele não quer que a gente busque, ele não quer que a gente veja a face do Criador, assim, as bênçãos que Deus deu para nós, para que justamente a gente fique sobre o jugo da ignorância, né? É o jugo da ignorância, ou seja, a gente fica naquela ignorância de que é só o médico da terra que cuida, é só enfim. E não é. Quantas pessoas aí que são absolutamente perfeitas, fazem malhação, comem comidas, são regradas na sua alimentação, peso regrado, são mega atletas saudáveis e dá um piripaque e morre, né? Então, assim, tudo está no controle de Deus, né? Tudo está no controle de Deus. Quer dizer, não é porque o cara... Quantas vezes a pessoa é cheia de doença e vive muito, 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 muito. E quantos aí que não tem nada morre, né? E a pessoa que tinha um monte de doença fica, vive. Porque Deus sustenta ela na enfermidade dela. Às vezes até pode não curar, porque eu vou chamar até de espinho na carne. A pessoa às vezes, mas Deus dá um sustento para a pessoa sobreviver com aquela... debaixo daquele jugo ali. Porque a gente não entende. A lição tem que ser aprendida. E tudo tem uma lição, né? E a resiliência é uma lição. A paciência é uma lição. O perdão é uma lição. O amor é uma lição. Então, nós temos que aprender a ser resilientes, temos que aprender a amar, temos que aprender a ser pacientes, temos que aprender a perdoar os outros, temos que aprender a nos perdoar, temos que aprender a plantar
uma colheita, um plantio saudável para ter uma colheita saudável. É dessa forma.